agora aqui em Romanos, no capítulo 4, versículos 17, 17 e 18 eu vou ler com você, para você que tiver a Bíblia, quiser abrir aí comigo, ou se não apenas ouça, até porque essa linguagem é uma nova tradução da linguagem de hoje, um pouquinho diferente da sua talvez, e aí você vai se perder. E não pode se perder. Agora nesse momento, foco para a palavra de Deus, vamos lá, prestar atenção, porque querido, a gente, desde essa semana, do começo da semana, nós estamos falando a respeito do falar e pensar antes de falar. Existe um livro de uma ministra que eu amo muito, a Joyce Meyer, que diz eu e a minha boca grande, né? Porque a maioria dos nossos problemas realmente estão aqui, ó, bem abaixo do nosso nariz. E é exatamente sobre isso que diz o livro dela. Então, essa semana a gente está meditando sobre isso. Aquilo que nós falamos é aquilo que nós vamos receber. Você pode perceber isso na vida das pessoas. Isso é uma lei de Deus, é uma força que age sobre a vida até das pessoas que não conhecem. Você pode ver que tem muita gente que diz, nossa, eu falei aquilo e aconteceu. E a pessoa nem conhece a palavra de Deus. Mas por quê? É uma força que atua na vida das pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado com o que falamos, porque não vivemos mais uma vida alheio às coisas de Deus, à palavra de Deus. Nós não vivemos mais na ignorância. Nós vivemos o tempo do conhecimento. Então, querido, se você disser sempre que está cansado, que está fraco, que está abatido, que com você nada acontece, que realmente as coisas não têm jeito, é assim que você vai se sentir, é assim que as coisas vão continuar para você, do jeito que você falou, do jeito que você está dizendo. Agora, aqui no livro de Romanos, no versículo 17 do capítulo 4, diz: como dizem as escrituras sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Aqui ele estava falando a respeito, o autor, o apóstolo Paulo, a respeito de promessa e fé, falando de Abraão. E aí continua: assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu. Abraão, ele creu na promessa de Deus. Deus havia dito que ele teria um filho e que não seria da sua serva, não. Seria o filho de Sara. Ele creu, mesmo com o corpo já muito cansado. As pessoas olhavam e elas podiam pensar assim: nossa, mas vai poder sair algo bom aí, né? Não tem aquelas pessoas que às vezes olham pra gente? Eu mesma já fui vítima disso. Vítima, né? Vamos colocar essa palavra para que você entenda. Poderá sair algo bom daí? Querido, mas é assim que Deus faz. O que Deus promete, Ele cumpre. E Abraão, ele já era assim muito velho. A sua esposa, estéril, a sua esposa não dava filhos, mas Deus havia prometido. E Abraão, ele creu. Ele creu, e mais, aqui continua na palavra, nos dizendo, porque depois que Deus realizou a promessa, Deus pediu a Abraão o sacrifício do seu filho. Imagine só, uma promessa, algo tão esperado por Abraão. Ele creu, ele teve fé. Ele é um homem que também é citado na galeria da fé em Hebreus 11, que viveu pela fé e alcançou a promessa. E Deus depois pede aquele filho em sacrifício. E agora? Mas olha aqui o que a palavra de Deus nos diz. Abraão creu. O Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Além de Deus ter dado para Abraão o seu filho e depois ter pedido Isaque em sacrifício, Abraão, ele foi fiel e ele foi subindo aquele monte e levando o seu filho para o sacrifício. Sabe por quê? Porque ele cria, ele sabia que Deus ainda que aquele filho ele apresentasse como sacrifício,
Deus ressuscitaria o seu filho do mundo dos mortos. Ele cria. Aqui a palavra de Deus nos deixa isso muito claro. A gente muitas vezes fala de Abraão e insiste apenas na promessa, que ele já era idoso, que ele não tinha mais como ter filhos, a sua esposa também, a situação deles era muito difícil, não tinha, era impossível aos homens, mas Deus prometeu e Deus cumpriu, Deus deu Isaac. A gente insiste muito nisso. Mas nós falamos também da obediência de Abraão, que ele foi e levou o seu filho para sacrifício. Sabemos que no momento que ele estava ali para sacrificar o seu filho, uma voz, a voz de Deus, disse: não faça isso. Deus havia naquele momento visto a obediência de Abraão. Deus naquela hora disse não, porque não era isso que Deus queria. Deus, ele provou até onde Abraão iria por causa da obediência. Mas ainda que ele tivesse cometido o ato de sacrificar a Isaac, ele foi, querido. Não porque ele, puxa, meu filho, não tem problema não, vou fazer o sacrifício e pronto, Deus está mandando. Claro que ele era obediente, mas doía dentro dele. Mas ele tinha aquela certeza que ainda que ele fizesse isso, ele sendo obediente até o fim, Deus ressuscitaria o seu filho. É isso que a palavra nos deixa muito claro. E Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso, ele se tornou o pai de muitas nações. O que eu quero dizer com esta palavra? Abraão creu, Abraão foi um homem honrado também na galeria da fé, viveu pela fé, alcançou a promessa, levou o seu filho em fé para ser sacrificado, foi obediente também até o fim. Mas o que eu quero dizer? Você precisa ter fé e esperança. Você precisa falar em fé. Você precisa se mover em fé. Abraão, ele foi um homem de tanta fé, porque ele se movia em fé. Ele sabia, ele obedecia, ele fazia o que era necessário fazer. Ele era um homem que ele conseguia enxergar com os seus olhos espirituais. Ele conseguia enxergar a promessa. Então ele creu, ele teve fé em algo que para os outros era impossível, mas ele conseguia enxergar a promessa. E você precisa então, querido, parar de dizer que você está cansado, que não tem mais jeito. Você precisa falar palavras de fé, crer, se mover em fé, viver de fé em fé. O justo, ele vive como? Pela fé. Ele não vive dos seus sentimentos. Ele vive pela fé. E a palavra do Senhor nos fala que se você crer no seu coração e disser ao monte para que ele seja lançado ao mar, assim se sucederá. Ou seja, assim vai acontecer. Então, creia no coração e diga com fé. Amém? Porque você tem autoridade. A autoridade de Deus como crente. Em Cristo Jesus você tem a autoridade que vem dele para a tua vida.